E aí eu quero que os irmãos abram lá em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, nós vamos ler do verso 6 ao verso 12. Os irmãos acharam? 1 João, capítulo 5, do verso 6 ao verso 12. Quem achou, desachei. E quem não achou, desmisericórdia. Repete isso. 1 João, capítulo 5, do verso 6 ao 12. Amém? Diz assim: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes em só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus, nós queremos te pedir para que as mentes e os corações sejam abertos para a ministração da tua palavra. Me use como instrumento em tuas mãos. Deus, que toda palavra aqui falada possa mudar o coração. Possa, Senhor, fazer com que esse meu irmão entenda a verdade do Evangelho, a verdade que é única através do teu Filho Jesus Cristo. Que o Espírito Santo do Senhor faça a mudança que precisa ser feita em cada vida aqui presente nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A cada dia mais, o relativismo ele tem feito parte da vida dos cristãos. Isso tem se tornado inaceitável, principalmente conceitos absolutos, como o conceito da palavra de Deus. Hoje, se a gente fala sobre o Evangelho, as pessoas dizem que nós somos retrógrados, né? Que nós somos atrasados, ou que isso aí não tem muita validade, que foi um livro escrito há milênios atrás e que hoje em dia não tem mais tanto resultado. E cada dia mais, nós cristãos, nós temos enfrentado dias onde cada um quer ter a sua opinião e que essa sua opinião é a verdade. Não, pode ser verdade para você, mas essa é a minha verdade. E o que de fato é a verdade absoluta, né? Hoje eu estava atendendo um paciente e eu achei bem interessante. A gente estava treinando escrita e aí estava escrevendo todas as letras bem certinho e o R ele escreveu parecendo a letra A. Aí eu disse assim: Carlos, esse R tá diferente, vamos fazer o R aqui? E aí ele disse: não, mas esse R é o R do meu jeito. Aí eu disse: só que não existe o seu jeito, existe o jeito que é o português. E o português escreve desse jeito que eu tô lhe ensinando. E aí aquela criança, né, mimada, e começou a chorar, tal, não sei o quê. E aí ele disse assim: lá fora eu vou escrever do meu jeito. E eu disse: lá fora você faz o que você quiser. Aqui você vai escrever do jeito que tem que escrever. E ele começou a chorar, se organizou. Então você vê que desde pequeno, né, a criança, né, no seu pecado, e criança é pecadora, viu? Não tem esse negócio de criança é santa, não. Criança é pecadora. Quem é que ensina a criança a bater, a morder, né? Ninguém. É o pecado que está enraizado. Então, desde pequeno, a gente tem conceitos que a gente acha que é a nossa verdade, né? Mas só que a palavra e esse evangelho aqui, essa passagem que nós lemos agora, vai dizer que a única verdade é a verdade das escrituras, né? E aí o evangelho como verdade absoluta é recebido por muitos como algo questionável, né? E até a gente vê hoje em dia pessoas zombarem da palavra de Deus, né? As pessoas
gravam vídeos e falam mentiras e contam zombarias a respeito da palavra. E aí, ao ler essa passagem de João, né, a gente vê que ele estava vivendo um impacto cultural muito forte naquela época. Muitos novos cristãos estavam entrando, né, muitas pessoas se convertendo, as pessoas estavam abandonando suas vidas erradas e realmente vivendo, querendo conhecer esse Deus. Só que a gente sabe que quanto mais cristãos crescem, mais mentiras também crescem. A gente vê hoje, né? Cada igreja, cada placa de igreja é diferente, aí divide e abre outra igreja, depois nessa igreja que abriu, divide e abre outra igreja. E aí cada pessoa vai criando a sua verdade sobre a palavra. Aquela verdade que talvez afague o nosso ego, né? Para não perder aquele irmão daquela igreja, não, então deixa ele aí sentadinho, não vamos confrontar com a verdade, né? Porque é melhor ter o irmão, melhor ter o dízimo, do que esse irmão sair. Então vamos falar aqui uma mentira do evangelho para que esse irmão permaneça. E não era diferente com o que estava acontecendo na época aqui de João, né? Muitos cristãos surgindo, mas na mesma proporção, muitas mentiras sendo inventadas sobre o evangelho. E aí muitos estavam negando que Cristo era o verdadeiro Deus, que era um homem, como qualquer outro, como até hoje os judeus acreditam. E nós vemos isso nas afirmações que João faz. Lá no mesmo capítulo da Bíblia, bota aí, versículo 1 do capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Coloca agora, Gabi, o versículo 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então a gente vê que em toda essa passagem, João estava combatendo justamente essa mentira. Que as pessoas estavam dizendo que Cristo, Jesus, não era Filho de Deus. E a gente pensa que talvez isso é uma besteira, mas isso define muito como a pessoa vai enxergar o Evangelho, né? Porque a pior mentira é a mentira intelectual. Sabe o que destrói a igreja? É você contar uma mentira. E aí era o que justamente estava acontecendo aqui nessa época. Divergências, né, coisas contrárias a respeito da doutrina, inclusive entre os próprios cristãos dentro da igreja. Então não era algo somente que se via de fora, era algo que entre os próprios cristãos eles estavam pensando diferente. E hoje a gente vê que isso não é diferente, né? Muitos cristãos, às vezes, né, que falam alguma coisa que está contra a Bíblia, começam uma confusão ali dentro da igreja, e aí esse cristão vai, divide e abre a igreja dele, acreditando na verdade dele, né? E aí muitos estavam fazendo essa negação. E aí a gente vai ver que do verso 6 ao verso 9, que nós lemos, João vai falar sobre o testemunho de Cristo. E do verso 10 ao verso 12, ele vai falar sobre o impacto que o testemunho de Cristo teve na vida de todos os cristãos. E que inclusive nas nossas vidas continua tendo. Então a gente vai ler, de novo, do verso 6 ao verso 9, que vai dizer assim: esse é o testemunho que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho. Vocês vão repetir comigo: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Quando a gente vê essa estrutura que João usa, a gente talvez leia de cara e diz: eu não estou entendendo nada. Espírito, água, sangue, fica parecendo aquele desenho Avatar, né? Água, terra, fogo. E aí, só que quando a gente vê que a mensagem que João está querendo dizer é que é muito simples. É muito simples. E ele está repetindo essas afirmações, né? Como a gente vê. Bota aí, Gabi, no versículo 5, de novo. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Tudo que ele está falando é a respeito dessa verdade aqui. Jesus é o Filho de Deus. E aí, esse argumento que Jesus é Filho de Deus, João ele vai validar esse argumento em três coisas: a água, o que mais?
O Espírito e o sangue, certo? E aí, alguns teólogos, eles têm opiniões diferentes sobre o que quer dizer essa água e esse sangue, né? Alguns vão dizer que essa passagem diz respeito à água, diz respeito ao batismo, e o sangue diz respeito à ceia. Ou seja, que fala sobre os sacramentos, né? Batismo, ceia. Outros vão dizer que diz respeito ao ferimento que Jesus recebeu durante a sua crucificação, que fala que ele foi transpassado e que dessa ferida saiu água e sangue. E aí alguns teólogos falam disso, né? Só que aí a gente vê que outros dizem que não é nenhum e nem outro, mas que a água diz respeito ao seu nascimento e que a morte diz respeito ao seu sangue. E aqui a gente acredita, até pelo texto, pelo que vem sendo falado, que João ele está se referindo à água com o batismo de Jesus e o sangue está se referindo à sua morte, né? E aí a gente vai analisar. Jesus ele veio por meio da água, porque a água é o principal símbolo do batismo e de novo nascimento, né? E aí a gente vai ver registrado o batismo lá nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. É no batismo que a gente também vai escutar essa validação lá no versículo 5, Gabi. A validação do próprio Deus. Vocês se lembram lá no batismo? Quando desce o Espírito Santo e a voz fala o quê? Este é meu filho amado. Então a gente percebe que é do batismo que a gente tem a validação pública que Jesus é o próprio Filho de Deus, né? E aí, João diz, bota aí, João, Gabi, João Luiz, vocês se primeiro é João. João, capítulo 1, versículo 34. A gente vê que o próprio João, ele testemunha esse fato, né? Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então nós acreditamos que quando João fala da água, do primeiro testemunho sobre que Jesus é Filho de Deus, é ele falando da relação do batismo, né? Quando o Pai fala que Jesus é o Filho de Deus. Segundo, a gente vai falar do sangue. Uma referência sobre a morte de Jesus. E aí a gente vai ver lá em Mateus 26 que o sumo sacerdote ele pergunta se realmente Jesus é o Filho de Deus. E Jesus diz assim, você que diz, né? E aí essa resposta de Jesus ela é tida como uma blasfêmia. Até porque como pode um homem, que os judeus viam como um homem, dizer que era o Filho de Deus? Isso era uma blasfêmia gravíssima. E aí a gente vê que na crucificação de Jesus, as pessoas sempre estão zombando dessa afirmação. Se você é mesmo Filho de Deus, por que você nem salva a você mesmo? A gente vê que o próprio ladrão da cruz faz essa pergunta, essa indagação sobre Jesus. Coloca aí, Gabi, Mateus... Eita, pifou foi? Mateus 27, eu vou abrir aqui. Mateus, capítulo 27, versículo 46. Mateus 27, 46, diz assim. Por volta de 3 horas da tarde... Peraí, Mateus 20, não, pera. Foi Mateus 7, 46. Por volta de 3 horas, porque eles pararam. Não, vou até na frente errada. Esquece. Mas era a referência que os soldados justamente zombavam de Jesus. Né? Diziam assim, se você é mesmo filho de Deus, por que não desce dessa árvore, dessa cruz? E aí os ladrões em volta, a gente vê que um deles também insulta Jesus. E aí a gente vê que do batismo à sua morte, Jesus ele sempre teve questionada a sua identidade. A gente vê, inclusive, que depois do batismo, quando o diabo leva ele para ser tentado no deserto, qual é a primeira tentação que o diabo faz? Se você é mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O segundo é a mesma coisa, ele começa dizendo, se você é mesmo filho de Deus. Então a gente vê que do seu nascimento até a sua morte, a identidade de que Jesus é filho de Deus é questionada. Sempre.
E aí, na sua morte, Jesus ele vai gritar, lá no versículo 50, Gabi, do capítulo 7, do 27 de Mateus. E aí diz assim, Jesus clamando outra vez em alta voz, entregou o seu Espírito. A gente vai ver que Jesus ele entrega o seu Espírito ao Pai, né? E ele deixa isso muito claro. E aí depois a gente vê que, depois do terremoto, depois de tudo que tinha acontecido, as pessoas, né, os mestres ali que estavam zombando do Senhor, vê que verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então naquele momento as pessoas caem a ficha ali que, poxa, realmente ele era o Filho de Deus. E aí, vamos lá, recapitulando. A água fala sobre o batismo e o sangue fala sobre a morte de Jesus. Aí coloca lá agora, Gabi, Romanos capítulo 8, versículo 16. Porque o outro testemunho que nós temos, o terceiro que João fala, é o testemunho do Espírito. E ele vai dizer assim, o próprio Espírito confirma o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se eu e você temos a certeza de que Jesus é verdadeiramente Filho de Deus, que morreu na cruz, né, que ressuscitou e que hoje vive com o Pai, é porque essa certeza só é dada através do Espírito. Ou seja, a certeza que há em nós, através do Espírito, é mais um testemunho de que Jesus Cristo também é Filho de Deus. Então nós temos o seu batismo, nós temos a morte e nós temos o próprio Espírito dentro de nós que testemunham que Jesus Cristo é Filho de Deus. Vocês estão conseguindo entender até então? Então a gente quando lê, entende isso de primeira, né? Mas você vê como são fundamentos básicos que nós cremos, mas que João explica aqui. E aí João dá esses três testemunhos e apresenta esses argumentos. E por que ele apresenta esses argumentos, né? Uma linha acredita que era necessário que, na época, tudo para ser validado deveria ter testemunha. Mais de uma testemunha, né? E aí, por isso que João escreve esses três testemunhos, né? Para estabelecer o fato. E outro argumento era para que houvesse justamente a refutação das heresias que estavam se levantando na época. Coloca aí, Gabi, 1 João, capítulo 2, versículo 22 e 23. João vai dizer, ó, a gente já leu isso aqui. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Ou seja, dentro da igreja, estavam existindo pessoas que negavam Jesus como Filho de Deus. E aí João vai falar, desde lá do capítulo 2, que a pessoa que faz isso é o próprio anticristo. Não tem Cristo dentro de si. Enquanto outros ensinavam que Jesus só se tornou filho depois do batismo. Então, algumas pessoas também diziam assim, Jesus não era ninguém. Depois do batismo, ele se tornou filho de Deus. Mas quando ele morreu, ele parou de ser filho de Deus. Tem lógica um negócio desse? É a mesma coisa de dizer assim, vamos dizer, uma mãe que perde um filho. Aquele rapaz que morreu vai deixar de ser filho um dia? Foi filho sempre, que só morreu. Mas a mãe sempre vai considerar aquela pessoa como filho, né? Então essa heresia nem conta, né? Bobagem. E aí, tudo isso que estava se levantando estava confundindo os crentes. As pessoas estavam ficando confusas. E aí João vai descascar todas as verdades, né? Nuas e cruas nessas epístolas. Então, quando João afirma que Jesus veio por meio da água, é que o batismo declarou que Jesus era o Filho de Deus. Antes do batismo, ele já era. Só que o seu ministério ele só ficou conhecido publicamente ali. É a mesma coisa nós. Nós, quando nos convertemos, a gente já é cristão. Só que a gente assume publicamente perante a igreja que a gente assume compromisso no batismo. A mesma coisa foi com Jesus. Ele já era filho de Deus.
Só que as pessoas enxergaram ele como filho de Deus além do batismo. Assim como veio por meio do sangue, ou seja, nós só fomos perdoados dos nossos pecados porque quem morreu na cruz foi Jesus. Se Barrabás tivesse morrido, a gente estava ferrado. Ele ia conseguir perdoar os nossos pecados? Não. É por isso que Jesus morre, porque ele era o sacrifício suficiente. Não há mais desconfiança, porque por meio de Jesus hoje, nós temos a garantia pelo seu sangue. Ele é a nossa garantia. Não importa o que vem, o que fala, o que se levante, a nossa garantia veio por intermédio do sangue do Cordeiro. E aí, a gente vai ver que o verso 6, parte A do capítulo 5 de João, ele é de fato, coloca aí, Gabi, o versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água, do sangue, Jesus Cristo. Aí bota agora o versículo 8. O Espírito, a água e o sangue, esses três são unânimes num só propósito. Então, João é enfático, aí nessa passagem vai sempre dizer isso, da água, do sangue, e que esses dois eventos constam publicamente, que o Espírito Santo hoje nos confere que esses realmente são fatos, são verdadeiros, são verídicos. Coloca aí, Gabi, agora o versículo 9, por favor. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, e este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Então, o que João estava querendo falar aqui, mais do que qualquer homem se levante para falar, qualquer heresia que se levante, o que vale mais é o que o próprio Deus diz. É por isso a importância da gente ser crítico em tudo que a gente vê, em tudo que a gente escuta, né? Às vezes a gente recebe uma palavra, uma pregação, um áudio, alguma coisa. Você precisa examinar essa palavra à luz das Escrituras. Porque acima do que qualquer homem diga, a verdade absoluta vem somente da palavra. Se alguma pessoa pode estar chorando, as pessoas chorando, se quebrantando, mas está falando uma mentira, isso não é verdade. A verdade são as Escrituras. Ou seja, o testemunho de Deus perante seu Filho é maior do que qualquer outro. Estamos, então, diante de uma verdade que é absoluta. Não há gênero neutro, todos, não existe isso. É a verdade, não há imparcialidade. E aí o versículo 11, Gabi. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu dinheiro. No que você acha? Não, está no seu Filho. Jesus, ele é o galardoador dessa vida. E crer nele é a garantia de que a morte física não nos impedirá de estarmos com o Senhor. Porque o que ele nos garante é isso aqui, ó, é a vida eterna. E aí, Jesus é o único caminho. Aquele que rejeita a ponte não tem como chegar no seu destino final. Aquele que rejeita Jesus, que é o intermédio que nós chegamos a Deus, nem tem como chegar nessa vida eterna. Aí coloca no versículo 12 da mulher. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O que não crê, infelizmente, experimentará da morte eterna. Mas quem tem Jesus tem a vida e vida em abundância. E esse é o testemunho triplo que a gente lê e entende, mas é como é simples, né? A água, o batismo, o sangue, a sua morte e o Espírito que nos testifica hoje, que nos faz ter essa certeza. Você não tem essa certeza porque alguém lhe disse, porque você acha, porque você viu a Paixão de Cristo de Mel Gibson. Você tem essa certeza porque o Espírito coloca ela dentro do seu coração. Se não fosse o Espírito Santo, você estava agora assistindo uma novela bem de boa, dormindo, né? Indo nas festas do mundo. Tá aí. Mas você está aqui hoje ouvindo a palavra porque é o Espírito que coloca no seu coração. Vai para a igreja, Amanda. Vai para a igreja, Liene. Acorda, Davi. Escuta a palavra, Davi.
Não é a nossa vontade. Irmãos, a nossa vontade é chegar no trabalho e dormir. É comer e acabou-se. Né? Eu às vezes chego no trabalho e vou assistir um filme. Eu durmo, nem assisto filme. De tanto spoiler, eu acabo dormindo. Porque essa é a nossa vontade. Mas se não fosse o Espírito Santo, a gente não estaria aqui hoje. É ele que nos convence. E eu queria deixar duas aplicações para a gente finalizar. A primeira é que nós precisamos voltar a ter a centralidade de Jesus em nossos cultos. E eu falo isso na igreja geral, né? Hoje a gente entra nas igrejas, é 4 horas de louvor e 15 minutos de palavra, né? A igreja tem mais oba-oba, é luz, nada contra. Se a igreja é grande, tem porta para fazer um jogo de luz, eu acho massa. Mas isso não é suficiente. Se não for a palavra de Deus, olha, as pessoas só vão viver de oba-oba, né? Então a gente vê, por exemplo, quando Jesus ele chama Pedro, Tiago e João para subir lá no monte, que tem a transfiguração, a gente vê que os discípulos eles veem Elias e Moisés, né? Aí Pedro, que sempre fala uma besteira, não era diferente aqui. Aí Pedro diz assim, que bom estar aqui, quer que eu arme umas tendas pra gente ficar aqui, né? Só que o que Pedro estava falando ali era comparando Jesus com Elias e com Moisés. E aí, o que é que acontece? Quando Jesus vai orar, a voz novamente do batismo diz o quê? Este é o meu filho amado. E quando os discípulos abrem os olhos, só está Jesus. Moisés e Elias desapareceram. O que é que isso estava querendo dizer? Que o meu filho é suficiente. Jesus, ele é suficiente. E a gente precisa voltar a ter Jesus no centro das nossas vidas. E no centro dos nossos cultos. Porque se a gente não tem Jesus, outra coisa está ocupando nosso coração. Ou é nosso trabalho, ou é a nossa família, nossos filhos. Até os nossos filhos, eles ocupam a centralidade do nosso coração. Que não deve, a centralidade é de Jesus Cristo. E sempre deve ser. E a segunda e última coisa é a centralidade crer em Jesus segundo as Escrituras. Porque dizer que crê em Jesus é a coisa mais fácil. Agora, dizer que crê em Jesus, o Jesus da Bíblia, é outros 500. Porque às vezes a pessoa faz, mas eu creio em Jesus. Eu creio que é uma força grande. Mas a pessoa está traindo, a pessoa está na vida de homossexualidade. Qual é a diferença? O difícil é crer no Jesus daqui. Que a verdade é que cada um tem sobre Jesus, cada um crê de um jeito. Mas o Jesus verdadeiro é o que a Bíblia fala. E isso é de importância para que o nosso testemunho seja válido lá fora. Porque se a gente diz que a gente crê no Jesus do nosso jeito, qual é o Jesus que as pessoas vão estar enxergando lá fora? Por isso que tem tanto crente achando que igreja é brincar de casinha de boneca. E aí quando o pastor disciplina, não vou sair dessa igreja. Porque as pessoas têm vivido a sua verdade. E a verdade do Evangelho é apenas uma, Jesus Cristo. E aí, coloca aí, Gabi, Romanos 10, capítulo 9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Não é a sua verdade que salva os outros, é a verdade do Evangelho. Temos vivido esse testemunho? Temos vivido essa verdade? Ou temos criado um Jesus do jeito que a gente quer? Amém? Queria orar pela sua vida. Você poderia ficar em pé. Sem tua presença, nós queremos te agradecer, Deus, por essa palavra. Nós queremos te agradecer pela verdade que é única, a verdade que não há imparcialidade, a verdade que não há neutralidade. E nós precisamos encarar essa verdade em todas as áreas de nossa vida. No nosso casamento, nas nossas finanças, do jeito que a gente trata o próximo. Em tudo, nós precisamos olhar para a centralidade do teu Evangelho. Senhor, muda o nosso coração. Nós sabemos que por muitas das vezes nós queremos viver o Evangelho do nosso jeito. Nós queremos maquiar, meu Pai, os nossos egos. Nós queremos, meu Pai, descartar algumas verdades da Bíblia e aceitar só aquilo que nos convém.
mas que nós sejamos cristãos dispostos a viver toda a verdade. Se for preciso doer, que doa, mas é por um propósito maior, que é o propósito da vida eterna, Senhor Deus. Que o nosso testemunho para os outros possa mostrar o verdadeiro Jesus. Não o Jesus que está morto, mas o Jesus que vive, o Jesus que reina, e que hoje, através de seu Santo Espírito, nós temos isso dentro dos nossos corações. Renova a fé de cada irmão aqui. Deus, por favor, que todas as inverdades, que todas as heresias, que todas as confusões que se levantem por intermédio de Satanás possam ser derrubadas no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. E que aqui se levantem homens e mulheres que conheçam e preguem a única verdade, a verdade do teu Filho, que é o Filho de Deus, o Cordeiro Imaculado, aquele que de fato levou as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas dores naquela cruz, e que foi por intermédio do seu sangue que hoje nós podemos viver. Obrigado, Senhor Deus. Que essa palavra não seja roubada do nosso coração. É assim que nós te oramos e te agradecemos. No nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Tainho. Pega na mão do teu irmão aí, vamos finalizar. Palavra maravilhosa, né, meus irmãos? O Espírito, a água e o sangue. É isso? Os três testificam que somos inteiros, que somos salvos, né? Pai, muito obrigado. Obrigado por nos abrir a compreensão, o entendimento das Escrituras Sagradas. Deus, muito obrigado, porque não tem como negar com esses três aspectos, ó Pai, que confirmam que somos pessoas que pertencem a Ti. Que a Tua Igreja acredite piamente nesta verdade. Que a Tua Igreja proclame esta verdade. Que a Tua Igreja anuncie as boas novas para aqueles que precisam também conhecer esta verdade absoluta da Escritura Sagrada, Pai. Por favor, em nome de Jesus, receba a bênção. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do doce Espírito repousem sobre todos vós hoje e sempre. Amém.